disso. Existem necessidades em alguns momentos na apometria de inverter, o que a gente chama de inverter os spins, né? Que já foi comentado. Essa inversão ele é capaz de retirar a força de algumas energias mais densas, né? Então, seres do plano espiritual, eles podem ser, assim, retirar um pouco da força deles, para que a gente possa, vamos dizer assim, ter uma assistência completa, né? Assim, fazendo com que esses elementos aí do plano espiritual não sejam tão fortes que nos impossibilitem de fazer aquilo que é necessário para que o bem seja alcançado. Então a inversão de spins é uma técnica que se usa e que vem da física quântica para fazer com que o elétron, né, dos corpos mesmo, dos corpos espirituais, possam ser movimentados de uma maneira diferente. Assim, as aplicações apométricas, usando a física quântica, nos permite influenciar essas vidas passadas, porque o presente, o passado e o futuro já não tem mais a mesma característica que a gente tem do ponto de vista de limites que nós temos conhecimento normal, né? Então a gente pode se movimentar nesse tempo, né? E quando a gente movimenta-se e vê uma vida passada de uma pessoa, esse fato de observá-la, a gente já está influenciando, e isso é capaz de ajudar a pessoa que está sendo assistida. E é claro que existe, como somos seres que temos vidas diversas, né? Em cada vida nós temos uma personalidade e temos personas diferentes, né? Então, como já foi visto nas outras apresentações, né? A gente pode se utilizar dessas individualidades nossas, né, de tempos diferentes, né, em que fomos médicos, em que fomos pessoas de diversas características e habilidades. A gente pode nos utilizarmos dessas características e habilidades que estão dentro de nós, né, para que a gente possa criar o ambiente necessário para que a assistência seja feita com mais eficiência, né? É claro que esses amigos do plano astral também têm capacidades de criar situações através da criação de aparelhos, né? Aparelhos bioeletrônicos e nanoaparelhos também, logicamente usando a matéria que eles têm capacidade de movimentar. E nós, por conta do desdobramento, também podemos fazer coisas semelhantes, desde que tenhamos o conhecimento para tal, né? E assim tudo se influencia, né? Então, quando a gente entende que está dentro de Deus, todos nós, então somos parte dele, e isso nos possibilita influenciar-nos uns aos outros, né? Dizem que eu tenho uma frase que eu ouvi de uma pessoa que fazia várias apresentações. Ele dizia que Deus é econômico, porque ele, quando junta duas pessoas, ele não está fazendo com que apenas uma pessoa seja ajudada, né? Ambos estão sendo ajudados, né? Até mesmo quem ajuda. Então ele faz com que não se use o argumento ou o artifício para só uma das pessoas, mas para as duas ou todas aquelas que estão entre si exercitando a vida, né? Isso é bastante interessante. E com essas técnicas também a gente pode movimentar essas energias que compõem o nosso universo, né? E aí a gente pode criar campos de força, né? Que são campos de contenção, para que o plano espiritual possa ser também resguardado de energia suficiente para manter aí e não possibilitar que
que tem uma influência negativa, né? Cria-se realmente um campo de força, né? E com certeza esse campo de força pode gerar uma série de coisas, e uma delas que a gente chama é a tal da água crística, que é uma energia, né? Como se fosse uma água, né? De uma densidade diferenciada, né? Que a gente já viu que os estados da matéria, ou as fases da matéria, como se diz hoje, tem diversas fases e estados, né? E a água crística é um estado, e ele é condensado, né, por uma energia amorosa e crística capaz de criar benesses aí, ou criar características que possam ajudar na cura e tudo mais. Mas também existem outras aplicações apométricas aí, diversas, né? E uma delas é que a gente, quando se desloca no tempo, a gente pode ir nessa viagem do tempo, ir para uma vida passada e lá desfazer, por exemplo, coisas que se faziam no passado. Então, quando se faziam no passado medieval, por exemplo, alguns trabalhos para que a pessoa tivesse as tais maldições e tudo mais, embora aquilo tivesse todo um ritual, não é só o ritual que conta, é a vontade daquele indivíduo, e aquela vontade pode permanecer aí no tempo, e às vezes é necessário que isso seja desfeito, mas para isso dos métodos mais facilitadores é o deslocamento no tempo, para você viajar assim, nesse tempo e fazer com que aquilo não tenha mais o peso da força, né? É mais ou menos como faz um psiquiatra ou um psicólogo quando ele traz à tona as memórias do paciente, e por conta de trazer aquilo à tona e se conversar, ou a pessoa própria se analisar ali sobre aquela situação, ela vai compreender que aquilo realmente aconteceu, mas que hoje em dia não deveria estar fazendo tanto sentido ainda e machucando essa pessoa do ponto de vista mental, porque aquilo está no passado, e o passado tem que perder a força em algum momento. Não esquecer, mas não ter a importância no dia de hoje, ou se utilizar de métodos para que mentalmente aquilo não seja um impacto negativo ainda hoje na mesma proporção do tempo anterior. Com isso, na apometria a gente usa o estalar dos dedos, né? Que são pulsos quânticos, né? E isso cria energias de amplitudes variadas, né? E aliada ao foco e à vontade da pessoa que está trabalhando essas energias, essa imposição, né, da energia em cima de uma matéria, mesmo que sutil, né, ela pode ajudar a emitir esses pulsos e fazer com que essas energias possam ser movimentadas na vontade do próprio operador, né? E uma frasezinha interessante é que a Beth, que é uma das pessoas que trabalha na Casa do Caminho, em uma conversa por telefone, a gente estava comentando, e ela me dizia que a apometria quântica era pleonasmo, porque eu havia falado, eu vi um texto e o texto falava apometria quântica, e ela falou justamente isso. Quer dizer, quando se fala de apometria já está se falando de quântica, né? Embora o inverso não seja verdadeiro, mas é pleonasmo se referir de apometria quântica. Agora a gente também pode lembrar um pouquinho do que a gente já falou em alguns momentos e dar um pouco mais de informação sobre isso, né? A física das possibilidades ou das incertezas, né, que é a física quântica, ela começa quebrando aí